João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vós outros. Da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E da parte dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito de entre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O divino e sacro texto bíblico que vos fizemos leitura nesta noite, encontramos registrado no capítulo 1 do livro do Apocalipse e dos versículos 4 e 5. Através da Bíblia, é um programa temático que visa despertar o interesse dos cristãos, de um modo geral, pelo conhecimento da Bíblia Sagrada ou das Sagradas Escrituras. Inquestionavelmente, a Bíblia é o livro dos livros. É também a única revelação divina para a humanidade. Não existe outro livro de religião que seja divino quanto a Bíblia Sagrada. Todos os demais livros contendo mensagens religiosas literalmente são falsos. O único livro verdadeiro de Deus para a humanidade é a Bíblia Sagrada. Isto posto, estamos desenvolvendo um estudo sobre o livro do Apocalipse, o livro da revelação, ou o desvendar dos segredos grandiosos e eternos de Deus, encerrados neste maravilhoso livro, chamado livro do Apocalipse. Nos últimos programas, tratamos sobre a introdução a esse livro, o prólogo que desenvolvemos para que o senhor e a senhora que nos acompanhem pudessem entender o sentido do livro, o seu propósito, o seu autor, as suas mensagens e a quem ela é dirigida. Literalmente, o livro de Apocalipse, ou do Apocalipse, revela a pessoa divina de Deus e revela também os propósitos de Deus. Isto abre o livro do Apocalipse. Todas as figuras nele contidas têm um sentido divino, ainda que sejam simbologias, tem um sentido divino e há nele algo grandioso e extraordinário dentro desta profecia que é o livro de Apocalipse. Também ele é dirigido aos cristãos unicamente. Nenhuma outra religião do mundo está inserida no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é exclusivamente para os servos de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos servos de Jesus Cristo as coisas que brevemente devem acontecer. Literalmente, o livro do Apocalipse é exclusivamente cristão, até porque a única religião de Deus existente no mundo é exclusivamente o cristianismo. Todas as outras religiões são falsas e têm o cunho maligno e diabólico, literalmente. Por essa razão, estudamos esta introdução e, na sequência dela, deveremos desenvolver alguns pontos antes de entrarmos na sequência dos estudos que haveremos de desenvolver sobre esse livro. Sendo o livro mais
difícil de interpretar o livro de Apocalipse. Também porque ele encerra o cânon do Novo Testamento e as profecias para este final dispensacional da era da Igreja e a consumação dos séculos com os juízos eternos e o fim do mundo estão descritos neste livro e, por essa razão, passa a ser revestido de interesse muito maior do que qualquer outra escritura da Bíblia Sagrada. Chegamos ao fim da dispensação da Igreja, porque ela é de 2000 anos e nós estamos fechando ela nesses dias. Mais precisamente, ela poderá durar até o ano 2033 ou alguma coisa em torno disto. Segundo o princípio de interpretação escatológica, Jesus deve chegar antes desta data e vai se dar o arrebatamento da igreja e inicia-se os juízos finais, ou juízo final, sobre toda a humanidade. Todas as religiões do mundo não cristã irão 100% perecerem sem salvação. E do mundo cristão, a grande maioria dele irá se perder, pelo menos nesta geração, sem salvação. Haverá mais evangélicos no inferno do que nos céus nesta geração. Evidentemente que houve gerações ao longo da história destes 20 anos de cristianismo em que o número de salvos excedia ou excedeu ao número atual de salvos da nossa geração, ainda que a cada século aumenta o número de homens sobre a terra. Há 100 anos atrás, o número de habitantes do mundo era menor do que o atual. Nesta passagem de milênio, nós alcançamos mais de 7 bilhões de pessoas vivas, enquanto que 100 anos atrás eram apenas 5 milhões ou 5 bilhões e pouco mais do que isto. Então, o crescimento demográfico, o crescimento populacional do mundo tem crescido de forma acelerada. Mas mesmo crescendo de forma acelerada, a qualidade espiritual da igreja de hoje é infinitamente inferior aos dos períodos anteriores. Nem se pode imaginar isto com o período da igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Ainda no tempo das trevas da Idade Média, os cristãos eram verdadeiramente cristãos, ao passo que os não cristãos eram literalmente apóstatas. Hoje, a grande maioria do cristianismo no mundo são apóstatas, e a minoria absoluta conserva os padrões doutrinários e os princípios determinados por Deus para que alcancem a salvação divina. Na sequência disto, discorremos recentemente sobre a questão da simbologia do número 7. O 7 representa a totalidade, e descrevemos a descrição contida aí no capítulo 1 e versículo 4, na última parte, sobre a questão da tricotomia divina, a relação com a totalidade da manifestação do Espírito Santo nesta dispensação eclesial, ou da igreja, como queiram, como a consumação dos 3 grandes períodos dispensacional da humanidade. O primeiro grande período da criação e a sua sequência revelou a Deus Pai ou a Deus único, quando desconhecia os homens, a existência de Jesus Cristo, que é eterno. Também desconhecia-se a questão do Espírito Santo como pessoas integrante desta tricotomia divina. A revelação se deu gradativamente no primeiro grande período, chamado período da criação,
conheceu-se exclusivamente a Deus e o termo Deus tomou todos os meios de comunicação entre os seres humanos ou entre as criaturas. Na sequência disto, encontramos a segunda fase, ou a segunda grande fase deste pacto eterno de Deus, na revelação da sua tricotomia divina, e aparecem os anúncios do Filho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e a segunda pessoa da divina Trindade. Ao chegarmos ao final do período da lei mosaica, com a vinda de Jesus Cristo a esse mundo, a sua morte vicária, a sua ressurreição e ascensão ao céu, fecha-se o segundo período dispensacional, ou chamado segundo grande período dispensacional, e abre-se então o período dispensacional da Igreja, conhecido também como período dispensacional do Espírito Santo. Daí porque grande parte dos teólogos pentecostais interpretam os Atos dos Apóstolos como os Atos do Espírito Santo. A descrição feita pelos evangelistas que escreveram a vida e as obras de Jesus Cristo nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles revelou, através da sua descrição, a pessoa de Jesus Cristo em um dos ângulos que viram. Estes ângulos são proféticos, evidentemente. O Evangelho de Mateus revela Jesus como o Rei prometido, numa mensagem aos judeus. O Evangelho de Marcos revela Jesus como servo sofredor. O Evangelho de São Lucas revelou Jesus Cristo como Filho do Homem. E o Evangelho de São João, ou escrito por São João, revelou Jesus Cristo como Filho de Deus. São os 4 grandes enfoques dos evangelistas ou dos escritores evangélicos sobre este extraordinário e grandioso acontecimento chamado a vida e a obra ou as obras de Jesus Cristo. O Evangelho de São João, que apresenta Cristo ou o Jesus como Cristo, Filho de Deus, o Logos, o Verbo, inicia com uma descrição da eternidade e nela aparece Jesus criando os céus e a terra, criando tudo o que existe. Nada do que existe se fez sem Ele. Ele deu origem a toda a criação. Esta revelação gradativa e também paulatinamente se desenvolve a partir do livro da Gênesis e vem se escrevendo até o livro do Apocalipse. Por essa razão, revela a tricotomia de Deus ou a trindade divina. Observe, por exemplo, a figura de linguagem empregada no 4º versículo do capítulo 1 do livro do Apocalipse, que diz: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Revela as 3 grandes fases da revelação divina, e nela os acontecimentos dentro do plano conhecido, que nós chamamos de plano histórico, mas também dentro do plano profético e escatológico, que inclui todas as mensagens escatológicas do Antigo Testamento, as mensagens escatológicas dos 4 evangelhos e a sequência disto, a partir das predições ocorridas durante o período apostólico e a sequência do Novo Testamento, até chegarmos ao livro da conclusão ou do fechamento, conhecido como
o livro do Apocalipse. Ora, se este texto revela a tricotomia de Deus e as suas manifestações, evidentemente que termina dizendo: e da parte dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. Ora, esta é a fase final da dispensação, ou das dispensações, as 3 grandes dispensações, onde Deus se revela a si mesmo. Lembre-se que nós falamos no início sobre a questão da revelação divina e também dos propósitos de Deus, não só a revelação da sua pessoa, como também os propósitos eternos de Deus, que ele revelou aos cristãos de um modo geral. Não revelou às religiões do mundo, mas exclusivamente aos cristãos. Somente os cristãos são servos de Jesus Cristo. E ainda, esses cristãos precisam ser separados em padrões de qualidade espiritual. O capítulo 4 do Evangelho de João traz esta figura grandiosa, metafórica, profunda, cujo sentido é a qualidade do adorador, ou o estado espiritual que a pessoa alcança para poder prestar o culto desejado por Deus. Por essa razão, Jesus inicia o diálogo com a mulher samaritana, lá da cidade de Sicar, à borda do poço de Jacó, perfurado pelos seus servos, o qual ele destinou dentro da área que destinou seu filho José, como propriedade na Nova Canaã, ou na Canaã, ou no estado de Israel, quando da ocupação do povo de Deus ao sair do Egito e vir para a região dos amorreus. Literalmente, a dispensação do Espírito Santo, ou esta dispensação da igreja, revela esta última fase. Como vos disse, a primeira grande fase da criação revelou exclusivamente a Deus, Deus o Pai, a pessoa do Pai, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, o Eu Sou, o que sou. Deus apresentado sempre na primeira pessoa e no singular para descrever a sua unidade absoluta. Na sequência profética, encontramos a revelação do Filho, encontramos aí: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. E a sequência da revelação divina começa a mostrar Jesus Cristo e a sua chegada para a fase segunda do grande período dispensacional que revelou a Jesus Cristo e culmina na fase do Calvário, da morte vicária de Cristo e a sua divina ressurreição e ascensão ao céu. E entra também nesta última fase, chamada fase da igreja, ou a fase eclesial, ou a fase do Espírito Santo, como os estudiosos desejarem. O capítulo 1 que vos citei no Evangelho de João, porquanto lhes disse que os 4 evangelhos apresentam as 4 faces, ou as grandes manifestações divinas, revelando Jesus Cristo e a Trindade eterna. Não esqueçam que aparece Jesus Cristo na primeira vez, no seu batismo, quando Deus se revela à humanidade inteira, através das grandes manifestações lá às margens do Rio Jordão. Jesus veio para ser batizado, o João estava na água batizando os crentes que vinham a ele, e ao aproximar-se das margens do rio, João grita do meio do rio, dizendo: por que vens a mim? Sou eu que careço de ser batizado por ti. Jesus se dirige a João. Em resposta disto, diz-lhe que ele era filho do homem e necessitava também cumprir todos os mandamentos de Deus.
porque João estava se referindo a ele, ou se dirigindo a Jesus como Deus. Nunca esqueçam que João não era como os crentes evangélicos de hoje. João era cheio do Espírito Santo do Senhor e por isto possuía a revelação instantânea. Lembre-se que Jesus passou próximo onde João estava e batizava, na região de Enom. E João se dirige aos seus discípulos, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava se referindo a Jesus e o sacrifício eterno da absolvição e da aspersão pelo pecado da humanidade inteira, o sacrifício de Cristo. Isto é algo grandioso e extraordinário dentro do plano da revelação divina que culmina no livro do Apocalipse. Daí porque os 4 evangelhos apresentam esta fase da apresentação divina, concluindo a fase segunda, ou a grande revelação do Filho de Deus. Quando Jesus entra na água do Rio Jordão para ser batizado, e ao ser batizado, o céu se abre e o Espírito de Deus desce do céu em forma corpórea, como uma pomba, e pousa sobre Jesus Cristo, lá no meio do Rio Jordão. Uma grande voz do céu brada, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Estas verdades eternas estão inseridas dentro desse plano chamado o plano revelador da vida e da obra, ou das obras de Jesus Cristo, completando a segunda grande fase para o ingresso na terceira fase, que é a fase que nós vivemos nesta hora. Por essa razão, o Evangelho de São João, que é o Evangelho do Filho de Deus, apresenta Jesus nessa condição. Não esqueçam, os 4 evangelhos apresentam 4 grandes fases da vida e da obra de Jesus, com o propósito de Deus, que era revelá-lo à humanidade. Não esqueçam que a primeira grande fase da criação, Deus se apresenta como único, indivisível e único. O eu sou o que sou, eu sou o único Deus e fora de mim não há Deus, eu sou o todo-poderoso Deus, e enfim, Deus se apresenta como eu sou, a Moisés e aos povos antigos. Na sequência aparece a revelação de Jesus, e Deus apresenta Jesus na segunda grande fase para completar a dicotomia desta revelação e posteriormente a tricotomia com a revelação do Espírito Santo de Deus. Por essa razão, o Evangelho de São Mateus é escrito e conhecido como Evangelho do Rei, o Rei prometido, numa referência aos povos hebreus. Mais precisamente, o Evangelho de São Marcos, com cunho universalista, traz uma mensagem de Jesus Cristo como o servo, a parte humana do seu sacrifício, o servo que veio para servir, o homem que veio para servir, a parte humana. O Evangelho de Lucas registra Jesus como filho do homem, e as citações nele realmente caracterizam esta visão dada por Lucas sobre a pessoa divina de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho de João apresenta aí Jesus como o Filho de Deus, ou Verbo, ou Logos, como queiram. O versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A fase da dicotomia. Entendam que aqui não aparece o Espírito Santo, aparece apenas Jesus. Se tomarmos o livro da Gênesis e iniciarmos lá pelo versículo 3, encontraremos as citações de Deus: e disse Deus, haja luz,
e disse Deus: apareça a porção seca da terra, e disse Deus: ajunte-se as águas em um lugar só, e Deus determina e as coisas vão andando. Esta revelação da unidade de Deus apresenta-se em fases, porque ela precisa alcançar os padrões da revelação divina para as criaturas, no caso, os seres humanos, especialmente. A segunda grande fase apresenta Jesus Cristo e aquilo que nós chamamos da dicotomia de Deus. O Pai e o Filho são manifestos agora. Nesta manifestação, diz o texto que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não aparece o Espírito Santo, aparece apenas a dicotomia de Deus, as duas pessoas da Santíssima Trindade, a fase inicial das duas grandes fases da revelação divina. Observe que esta sequência diz: ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. A primeira linguagem que encontramos no livro da Gênesis aparece Deus criando: haja luz. Disse Deus: haja luz. E formou-se a luz. E disse Deus, e a sequência disto. Mas ao chegar no versículo 26 do capítulo 1 do livro da Gênesis, nós encontramos a primeira grande citação da tricotomia divina, quando Deus diz a Ele próprio. A linguagem se altera e Deus diz: agora façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Foi o primeiro grande texto bíblico para revelar a tricotomia de Deus, ou as três pessoas da divina Trindade no céu. Na sequência disto, nós chegamos à segunda grande fase da revelação de Deus, e aparece o Filho de Deus aqui, já completando todos os anúncios proféticos e escatológicos do Antigo Testamento. Dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, no princípio estava com Deus. O versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, a criação, o poder gerador de tudo, a ordem, a palavra, o verbo, o logos. Tudo estava no Filho, tudo estava em Jesus Cristo. E é impressionante, meus amigos e minhas senhoras, a influência do mal sobre as religiões não cristãs. É tão impressionante a influência do diabo, porque o diabo, na verdade, Jesus descreve o diabo e as suas ações, o seu caráter, como alguém que não pode praticar outra coisa além do que lhe apraz, lhe agrada, segundo o seu próprio caráter. Ele é homicida desde o princípio, ele é ladrão e ele é mentiroso. Ora, tudo que está relacionado às religiões estão dentro deste quadro moral e espiritual, evidentemente, mas moral, que inclui as facetas deste perverso ser chamado Satanás. Como ficaria, por exemplo, as grandes religiões do mundo, aí o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o próprio islamismo? Como ficam essas igrejas que eles negam tacitamente a existência de Jesus Cristo como Deus, negam literalmente a existência do Espírito Santo e negam literalmente a tricotomia de Deus. Deus não é
três pessoas, Deus é um, Deus não tem filho. É uma marca registrada das ações do maligno, de uma forma impressionante. Todas essas religiões saíram da Bíblia, foram extraídas da Bíblia, foram tiradas da Bíblia. Há textos inteiros da Bíblia, páginas inteiras, livros inteiros da Bíblia que foram copiados nessas religiões, para os livros dessas religiões. Isto é uma questão histórica, comprovada. Toda a humanidade, quer cristã ou não, sabe que o primeiro livro escrito pelo homem foi a Bíblia Sagrada. Toda a humanidade. As criancinhas, em qualquer canto da terra, em qualquer recanto do mundo, rincão do mundo, sabe que a Bíblia foi o primeiro livro escrito pelo homem. Foi a primeira grande revelação de Deus e que deu origem à escrita. Toda a humanidade sabe disto. Toda a humanidade sabe que Abraão, por exemplo, que consta em mais de uma das grandes religiões do mundo, como participante ou cuja origem trouxe aquela religião à existência, não tem nada a ver com aquelas religiões. Abraão não tem nada a ver com essas religiões. Abraão foi tomado por empréstimo na Bíblia Sagrada, da Bíblia Sagrada. Não existe nenhuma outra fonte histórica que alguém possa utilizar os dados históricos sobre a vida de Abraão, sobre a família de Abraão, a sequência, a maneira, o lugar que viveu, é somente na Bíblia, não existe. Ninguém pode citar a Moisés e nenhuma das outras religiões alegando que tomaram informações de outra fonte. Fora da Bíblia não existe. Ninguém pode citar a Deus, por exemplo, tomando ou lançando mão de uma outra fonte. Não existe. Não existe. Tudo vem da Bíblia. E a ignorância deste povo, a ignorância, a estúpida ignorância, a estupidez destes povos, não consegue abrir os olhos, não consegue ter entendimento, não consegue uma percepção para entender que estão errados. Evidentemente que isto não é uma questão humana, nós sabemos disso, e os senhores que são cristãos sabem disto aí. A carta aos Efésios, escrita pelo grande apóstolo São Paulo, à igreja de Éfeso, por exemplo, no seu capítulo 2, registra o porquê destas religiões seguirem cegamente os escritos dos seus fundadores, sem consultar e sem entendimento nenhum do que estão fazendo, nem do que estão lendo, nem do que estão entendendo. Observe, por exemplo, o capítulo 2 da carta aos Efésios, para identificarmos a ação, a origem da ação que mantém essas pessoas cegas, enganadas por esse ser perverso chamado Satanás. Vejam, senhores, o capítulo 2 é uma referência a Jesus Cristo. No capítulo 1, nós encontramos o apóstolo São Paulo referindo-se à vida e à obra de Jesus Cristo. Diz que a suprema grandeza do seu poder para conosco, os cristãos, os que cremos em Jesus, segundo a operação da força do seu poder, da sua virtude, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-se assentar a sua mão direita nos céus. É uma referência a Deus ressuscitando a Jesus de entre os mortos e o levando ao céu, na sua ascensão ao céu. E não é só Jesus, um profetinha que algumas religiões aí citam, mas ele subiu ao céu e assentou-se à mão direita de Deus, ao seu trono, à sua glória. E é isto que o diabo não quer que as pessoas saibam. O diabo prefere que as pessoas imaginem que Jesus seja um homem, que Jesus seja apenas um profeta, um bom profeta, um bom homem, mas não especial,
não o Filho de Deus, não o Filho do homem. E diz o texto: Deus o constituiu acima de todo principado, acima de toda autoridade, acima de todo poder, acima de todo domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E sobre todas as coisas, Deus o constituiu como a cabeça da igreja, o fundador, a origem, a autoridade, o poder, tudo está relacionado a Jesus Cristo. Que impressionante, meus amigos. E ao chegarmos ao capítulo 2 da carta aos Efésios, o versículo 1, o escritor continua dizendo que Deus nos deu vida, a nós os cristãos. Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, nos tempos que não conhecíamos a Cristo, segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito perverso que agora opera nos filhos da desobediência. Estes desobedecem à verdade divina. Por quê? Porque foram motivados por esse espírito perverso, enganador, maligno. Observe o que está escrito no capítulo 10 do Evangelho de São João, que diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância à humanidade inteira. Por essa razão, a descrição do capítulo 1 do Evangelho de João mostra a verdade reveladora de Deus, que descreve o livro do Apocalipse de uma forma precisa, simples, e que não precisamos criar tantas figuras de linguagem para explicar as verdades eternas dentro do plano revelador de Deus. Como vos disse, o livro do Apocalipse inicia com o propósito de revelar a Deus a sua tricotomia, que é a grande contestação das outras religiões que contestam. Por exemplo, todo mundo crê que Jesus tenha sido um poderoso profeta, mas só profeta, um homem. Mas ele não é homem, ele é Deus. Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. E este diabo terrível, mentiroso, enganador, ele conseguiu criar uma infinidade de religiões justamente para fazer esse trabalho, manter essas pessoas mortas em delitos e pecados. Evidentemente que negar a divindade de Jesus, negar a sua deidade, dizer que Jesus não é Deus, são pecados de morte. São pecados de morte e manifestações diretas de Satanás, literalmente de Satanás próprio. Isso não pode passar assim. Uma mente inteligente, uma mente aberta à ação de Deus, jamais aceitará a ideia de que Jesus seja um mero profetinha. Isto é um absurdo, isso é uma blasfêmia. Isto é uma agressão a Deus. Foi Deus que disse. Foi Deus que disse. Jesus estava aí à margem do Jordão, João batizava. João se opunha ao batismo de Jesus, mas depois de aceitá-lo, sob as alegações que Jesus propôs, dizendo que ele era Deus, mas mesmo sendo Deus, ele havia nascido como os homens, nascido de uma mulher, e era filho de homem, filho do homem por nascimento, e ele precisava cumprir todos os mandamentos divinos. E João concorda, e Jesus entra nas águas do Rio Jordão e é batizado. Imediatamente um grande estrondo no céu, rompe os céus pela metade, e o céu se abre no meio,
E o Espírito Santo desce à presença, aos olhos de todos quantos estavam à margem do Jordão, e posa sobre a cabeça de Jesus, e uma grande voz do céu brada, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ora, todas as religiões que apresentam Jesus como um profetinha chamam a Deus de mentiroso, negam que Jesus seja Deus, por conseguinte, e chamam a Jesus de mentiroso. Aliás, chamam a Deus de mentiroso. E esta descrição é bom que se cite e é bom que se leia, porque a Bíblia Sagrada, ela tem algo grandioso e extraordinário e precisa ser entendida como tal. Observe, por exemplo, que o apóstolo São João, ao escrever o seu 5º capítulo da primeira carta universal, ele descreve exatamente isto: a fé no Filho de Deus. Não é a fé no Jesusinho de Nazaré, não é a fé no profetinha, é a fé em Jesus como Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade divina, Deus feito homem, o Logos, o Verbo, que descreve aí no Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não esqueça que lhes fiz um relato da revelação de Deus, que é o propósito do livro de Apocalipse, e essa revelação vai completando-se ao longo destes 6.000 anos que o homem está sobre a terra. A primeira grande fase é a fase que Deus se revela como uno. Eu sou o que sou. Eu sou o meu nome. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Fora de mim não há Deus. Deus estava revelando-se como a sua pessoa, a pessoa do Pai, a pessoa de Deus, Pai. Na sequência disto, esta revelação entra na segunda grande fase, que é a fase da revelação de Jesus como Filho de Deus, e culmina no Monte Calvário com a morte de Jesus no 4º milênio da criação do homem e dele sobre a terra. Culmina com a morte de Cristo, a sua sepultura, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu, porque a Bíblia diz que Jesus levantou as suas mãos, soprou sobre os discípulos, os abençoou e começou a desprender-se da terra e a subir para o céu à vista deles. Eram cerca de 500 homens e mulheres. Não eram meia dúzia de profetinhas, não eram meia dúzia de discípulozinhos. Eram 500 homens e mulheres. Formava a grande massa dos seguidores de Jesus, os mais próximos. Uma nuvem encobre Jesus dos seus rostos, e 2 anjos dos céus descem e posam aonde eles estão. E os anjos se dirigem aos 500 discípulos, dizendo: varões galileus, assim como viste Jesus subir, assim o vereis descer outra vez. Jesus virá não como profetinha das religiões do diabo, mas como grande Deus, como Yahvé divino, como Jeová divino, como Logos, como Criador de tudo. E esta é a verdade que o diabo não quer que saibamos. Para o diabo, é a coisa mais cômoda do mundo é que as pessoas creiam de uma forma equivocada, errada, de Jesus. Por isto, a carta escrita por São João, vale a pena ser citado alguns textos, porque observe o que diz a Bíblia. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama a Deus, ama também aquele que dele é nascido, a saber, Jesus Cristo.
o Filho de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos ou difíceis, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E aqui está um segredo grandioso. Como fica, eu lhes pergunto, como fica a situação dessas religiões que rejeitam a Jesus como Filho de Deus? Como ficará a situação deles? Como fica os que já morreram? Aonde eles estão? Eu queria saber aonde eles estão. Talvez o senhor não possa me responder, mas eu lhe respondo com toda certeza, absoluta certeza. Todos eles estão no inferno. Todos estão no inferno. E todos os que vivem hoje na nossa geração e os que viverão amanhã e não se arrependerem e não mudarem, todos irão para o mesmo lugar, o inferno. É para lá que eles vão. Então observe o que está escrito. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio em água e sangue, isto é, Jesus Cristo não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue, e o Espírito Santo é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade divina. Pois três são que dão testemunhos nos céus: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Lembre-se, João Evangelho, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Testemunho no céu. Ele estava no princípio com Deus, não era conhecido, mas estava. Todas as coisas que existem foi Ele que criou, foi Jesus de Nazaré, o chamado profetinha das religiões do diabo, do engano, satânicas, malignas, que se opõem a Deus e à verdade divina. Observe, três são quem dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E esses três são uma tricotomia, uma tricotomia, repito. E três são os que dão testemunho na terra: o Espírito Santo, a água do batismo e o sangue da purificação e da aspersão. E esses três concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior do que o testemunho dos homens. Porque o testemunho de Deus é este, que Deus deu de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê que Jesus é o Filho de Deus, mentiroso torna Deus, e chama de mentiroso, porque Deus disse que Jesus era o seu Filho amado. Quando uma religião atesta, ensina que Jesus não é o Filho de Deus, e Jesus é o Filho de Deus, e o próprio Deus disse do céu que Ele era o Filho de Deus, e não disse uma vez, disse muitas. Está escrito na Bíblia que Jesus era o Filho de Deus. Negá-lo não é coisa humana. Negá-lo não é coisa humana, meu amigo, minha senhora. É questões de demônio, é questões de Satanás, é enredo do diabo. Volto ao capítulo 2 da carta aos Efésios, que diz: andastes outrora, vocês cristãos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito perverso que atua nos filhos da desobediência, desobedientes rebeldes,
Deus disse que Jesus era o seu filho amado, mas os rebeldes, desobedientes, preferem ouvir esse espírito maligno, perverso, diabólico, dizer que Deus não tem filho, se Deus disse que é filho dele, que Jesus é o seu filho. Daí, meus amigos, quando estudamos o livro de Apocalipse, deparamos com estas grandiosas verdades. Deus se revelando a si e Deus revelando o seu propósito. Literalmente, o livro do Apocalipse é um livro de Deus, é o livro de Deus. Seu autor, evidentemente, que é Deus, porque foi ele que revelou as grandiosas profecias nele contidas. O escritor que escreveu esse livro foi João o apóstolo, o filho de Zebedeu, conforme está escrito no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, no versículo 10. Ele descreve no livro de Apocalipse 5 vezes que ele era João, o apóstolo. Ele era a quem recebeu. Há uma mensagem profética no Evangelho de São João que Jesus diz que queria que João ficasse até que ele viesse. Os apóstolos daquela época entenderam que João não morreria e ficaria vivo até o arrebatamento da igreja. Jesus não dissera aquilo. Por essa razão, mesmo nós, os cristãos e estudiosos da Bíblia, muitas vezes podemos interpretar equivocadamente uma profecia, quando mais envolvendo o futuro, a escatologia futura. Os apóstolos interpretaram que João não haveria de morrer, mas ficaria vivo até o arrebatamento. Não se tratava disto. Jesus disse para Pedro depois que ele fez confessar 3 vezes, dizendo: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus repetiu-lhe a 2ª vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. A 3ª vez: Pedro, tu me amas? Pedro entristeceu-se muito e em choro, em pranto, disse: Senhor, tu és presciente, tu és onisciente, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Em todas as 3 vezes, Jesus faz uma referência à sua igreja, dizendo: guarda, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas. Ao terminar de falar com Pedro, saíram. Jesus se retirou e os discípulos lhe acompanharam. Pedro aproximou-se de Jesus e João vinha atrás e perguntou: Senhor, se isto vai suceder a mim, porque Jesus lhe disse: vai acontecer um dia, Pedro, hoje tu vais aonde tu queres e fazes o que tu desejas, mas vai acontecer um dia que alguém vai te prender as mãos com cadeias, com algemas, e vão te levar para onde tu não queres. E Jesus diz isto a Pedro. E Pedro volta-se e diz: o que vai ser de João? O que vai suceder a João? E Jesus lhe responde dizendo: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E seguiram. Espalhou-se no seio da igreja primitiva que João não morreria, mas ficaria vivo até o dia do arrebatamento. 2000 anos viveria João. Jesus não disse isto, o próprio João corrige dizendo: Jesus não disse isto, mas até que eu venha. O até que eu venha está relacionado à vinda de Jesus e à sua revelação no dia do Apocalipse, com a mensagem do Apocalipse, que se deu no ano 96 da era cristã. Então, quando estudamos a autoria do autor que escreveu o livro do Apocalipse, até porque o texto sagrado diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu
para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E ele as enviou pelo seu anjo e notificou ao seu servo João. Então, para este efeito, o autor desse grandioso livro, foi o apóstolo São João. É incrível e maravilhoso que as provas históricas provam esta verdade que afirmamos, aquilo que chamamos de provas externas. Segundo a tradição, na época dos pais da igreja, os pais apostólicos, apóstolos, e a sequência deste período, do primeiro século para o segundo século, homens de Deus daquela época atestaram que foi João, o apóstolo, que escreveu o livro do Apocalipse. O mesmo João que está descrito aí no capítulo 21 e o versículo 20 do Evangelho de São João, que vos citei naquela experiência quando Pedro pergunta: e deste o que vai ser? E Jesus disse: eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti. Então há provas que João seria o escritor do livro do Apocalipse, o escritor inquestionável. Irineu, que viveu aí no segundo século e morreu cerca do ano 190, 100 anos depois do Apocalipse, ele descreve que João foi o escritor do livro de Apocalipse. Irineu foi discípulo de Policarpo, aquele famoso pastor da cidade de Esmirna, cuja cidade o Senhor envia uma das cartas, a carta a Esmirna. Lembra-se daquelas 7 cartas? Cartas à igreja de Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Esmirna é a segunda cidade da Ásia Menor que recebeu as cartas relacionadas ao livro de Apocalipse. E este Irineu, ele foi discípulo de Policarpo, que foi bispo aí da igreja de Esmirna. Outros, como Clemente de Alexandria, chamados pais africanos, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago e Orígenes de Alexandria, literalmente conhecido como os pais africanos, descrevem com precisão que João teria sido o escritor do livro de Apocalipse. Todos eles viveram neste período inicial da fase chamada a fase dos pais apostólicos. Também Hipólito de Roma, que viveu cerca do ano 140 depois de Cristo, logo em seguida no segundo século depois dos apóstolos, entre outros como Basílio o Grande, Atanásio, Ambrósio, Cipriano, Agostinho e Jerônimo, e finalmente Teófilo, bispo de Antioquia da Síria. Todos estes aí entre o segundo século da cristandade. Estas são as provas que nós temos e conhecemos como provas externas, testemunhos dos crentes do primeiro e do segundo século da era cristã. As provas internas também têm valor, e João, o profeta, ele é incluso como provas de que todos os sentidos lhe provam que ele é o escritor do livro de Apocalipse. A data em que foi escrito o livro de Apocalipse, como já vos citei, está aí relacionada ao ano 96, durante o governo de Domiciano. Foi justamente nesta época que ele assina aquele decreto em que o rei de Roma deve passar a ser adorado pelos seus súditos como Deus.
Lembre-se do paganismo europeu, do paganismo melhor romano. O imperador, havia um culto ao imperador e onde sacrificava-se animais, como se fazem aqui na Guiné nos choros. Sacrificava animais derramando sangue para receber o favor da divindade. E esta divindade era o próprio imperador, que se deificava a si mesmo por decreto. Com este decreto, no ano 96, Domiciano obrigou os súditos a oferecerem sacrifícios a ele como Deus. E os cristãos, é claro, exceto os romanos, os católicos, os evangélicos verdadeiros da época não aceitaram isto. Os católicos, sim. Todos os católicos começaram a trazer seu boizinho, a sua vaquinha, a sua cabra, a sua ovelha, e sacrificar aí para o imperador, para o Deus imperador. A Igreja Católica sempre foi idólatra e nunca perdeu esse vínculo com a idolatria. Foi exatamente isto que iniciou tanto Eusébio na história eclesiástica, como Irineu e outros pais da igreja, Clemente de Alexandria, Orígenes, Jerônimo, os pais africanos, descreve que a data em que Domiciano, o imperador romano, instituiu esse decreto obrigando os seus súditos a adorá-lo como Deus, teria sido o ano 96. E João, como vocês já sabem, ele foi preso, lembre-se da sua história. Diz: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Cristo Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que dei de Jesus Cristo. Era uma ilha prisão. E a história de João, ela é interessante porque, não adorando ao imperador, os cônsules e os pró-cônsules daquela época condenavam o cristão à morte. Uns eram lançados às feras no panteão, outros, de outra maneira, enviados a outros lugares. Mas a João foi sentenciado para ser lançado num caldeirão de azeite fervente, para que fosse cozido no azeite, frito no azeite. E a história descreve que, ao ser lançado João para dentro do caldeirão de azeite fervendo, ou fervente, o azeite saiu tudo da panela e João ficou de pé dentro da panela, sem nenhuma queimadura, sem nada, porque Jesus tinha dito que João não morreria sem que ele voltasse. E esta volta está relacionada à visão de Patmos, à visão apocalíptica. Como os romanos e o sistema jurídico romano não permitia que se condenasse outra vez ou em outro processo de execução a um apenado, condenado a um tipo de execução, se ele sobrevivesse àquela execução, ele não podia ser outra vez sentenciado a outro tipo de execução. Então os romanos colocavam esses apenados no degredo, levavam para minas de ouro, de ferro, para trabalhos forçados, para morrerem lá. E João é levado para a ilha de Patmos e deixado lá para morrer. No domingo, que é o dia do Senhor, João estava próximo à orilla do mar e teve esta grandiosa visão do livro de Apocalipse, que nós vamos estudar nesses dias. Então, meus amigos, João é o escritor disto. No programa de amanhã, estaremos dando sequência, apresentando alguns métodos de interpretação do livro do Apocalipse. Aquilo que os pais da igreja, a história dos estudiosos, ao longo dos 20 séculos,
ou dos 19 séculos e pouco que o Apocalipse existe, como podemos interpretá-lo? E estaremos estudando junto na sequência disto, no programa de amanhã. Ore conosco, nosso Deus e nosso Pai, a graça reveladora, salvadora e divina em Jesus Cristo esteja sobre a família de cada pessoa nesta nação. Abençoa, nós rogamos, as autoridades, abençoa esta nação e a sua bênção faça prosperar este povo em todos os níveis sociais e espiritual, recebendo a revelação divina de Jesus Cristo como Filho de Deus e o único meio salvador através de todas as religiões.